Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Soli da Fé, esse canal que tem como objetivo, missão e propósito solidificar a sua espiritualidade. Isso mesmo, não diferente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que muito nos envolve, um tema que é polêmico, mas um tema que nos faz crescer e nós precisamos empenhar a nossa mente e o nosso coração no intuito de conhecer mais a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, para que ser cheio do Espírito Santo, quais as marcas ou evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você tem muitas dúvidas, fique até o final desse vídeo para que você possa tirar suas dúvidas, fazer o seu comentário abaixo do vídeo e contribuir comigo nessa temática e nesse vídeo que é muito importante para nós, crentes em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo, isso é uma experiência pessoal e também espiritual. Sim, em que o crente ele é plenamente imbuído do Espírito Santo e da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo enche de poder a vida dessa pessoa para que ela possa testemunhar, para que ela possa falar do amor de Deus. E o Espírito Santo também, ele vem com uma presença magnífica para ele moldar o caráter dessa pessoa. Então, o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo é ser totalmente transformada por ele. Ela recebe uma capacitação sobrenatural para ela testemunhar e ela recebe a presença do Espírito Santo para transformar o caráter dessa pessoa. E temos que entender que essa experiência não é um evento único, não, essa experiência é um evento contínuo, ou seja, quando você é imerso no Espírito, e a evidência dessa imersão do Espírito é o falar em línguas, que é a primeira evidência para um crente pentecostal, sim, o falar em línguas, nós temos que entender que não é um evento único. O falar em línguas estranhas não é um fim em si mesmo, não, mas é o primeiro evento de uma pessoa cheia do Espírito Santo e em seguida o Espírito vai moldando essa pessoa, transformando o caráter e compartilhando dons a essa pessoa para que essa pessoa possa estar na comunidade de fé, ou seja, na igreja, servindo uns aos outros, ok? A línguas em si não é um evento único, é um evento inicial, é o primeiro evento, desdobrando cada vez mais por meio de um caráter transformado e também de dons recebidos do Espírito Santo. E Douglas, qual é de fato o significado bíblico de ser cheio do Espírito Santo? Nós vamos entender que a Bíblia nos mostra que ser cheio do Espírito Santo frequentemente está associada ao quê? A manifestações visíveis, sim, e também uma capacitação divina. Todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo na Bíblia, elas sempre foram capacitadas por Deus para efetuar uma obra, e também nós vemos que essa manifestação do Espírito descer sobre esta pessoa foi uma manifestação visível. Lembra de Atos 2? Os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o que aconteceu? Qual foi a manifestação visível de ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, a evidência de falar em outras línguas e falar do amor de Deus. Então, em Atos 2, nós vemos que ser cheio do Espírito Santo significa falar em línguas e depois testemunhar. Eles não ficaram ali no cenáculo por muitos anos, não. Eles foram revestidos de poder, nós podemos enxergar no desdobramento de Atos, e a igreja começou a ser espalhada pelo mundo, e esse evangelho chegou até nós por causa desses crentes que foram batizados no Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, fortificados pelo Espírito Santo, começaram em outras línguas a falar e depois a compartilhar e a testemunhar do
evangelho até que chegou até nós. E em Atos 4:31, nós podemos observar que os discípulos estavam reunidos novamente em oração. E novamente o Espírito Santo desceu sobre aquele ambiente. Só que a primeira evidência não foi o falar em línguas, porque eles já tinham tido essa evidência inicial em Atos 2. O que aconteceu ali? O Espírito Santo revestiu a eles para quê? Para poder testemunhar. Eles foram imbuídos do poder de Deus para saírem e testemunhar com ousadia o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E vamos enxergar também em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo instruindo os crentes a serem cheios do Espírito Santo. E ele faz um contraste sobre ser cheio do vinho, ou seja, enquanto a pessoa é cheia do vinho, ela não tem controle, mas ele faz esse contraste dizendo que aquela pessoa que é influenciada e cheia do Espírito, ela tem o controle da sua vida e o Espírito a controla totalmente. Então, ser cheio do Espírito Santo em Atos 2, qual é a evidência? Física, falar em línguas e testemunhar. Atos 4, qual é a evidência de ser cheio do Espírito Santo? Receber poder para testemunhar em meio à pressão, em meio à perseguição com muita ousadia. Em Efésios 5:18, qual é o contraste ali? Ser cheio de vinho leva a um descontrole, mas ser cheio do Espírito Santo leva a um controle da sua vida e o Espírito Santo também controla a sua vida. Então, saindo do significado bíblico de ser cheio do Espírito Santo, nós vamos para o tópico de número 2. E qual é esse tópico, Douglas? O propósito de ser cheio do Espírito Santo. Para que você é cheio do Espírito Santo? Você já pensou nisso? Para que você recebeu o Espírito Santo com a evidência em línguas? Talvez foi muitos anos atrás ou semanas atrás, mas qual é o propósito disso? Em primeiro lugar, nós somos cheios do Espírito Santo para obter uma capacidade para testemunhar sobre o Evangelho. Isso mesmo. Ser cheio do Espírito Santo é obter uma capacidade para que nós possamos cumprir a nossa missão. E qual é a nossa missão? Atos 1:8. Jesus prometeu o Espírito Santo aos discípulos para que eles pudessem ser cheios desse Espírito, para que eles fossem capacitados para irem e pregar o Evangelho em todas as nações. Uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo e não prega o Evangelho, ela está cheia de tudo, menos cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo, mas tem vergonha de compartilhar na escola, na faculdade, no serviço, a respeito daquilo que o Espírito Santo fez com ela, pode estar cheia de tudo, menos cheia do Espírito Santo. Porque receber o Espírito Santo é ser revestido pelo Espírito Santo para testemunhar a respeito daquilo que você viu, daquilo que você ouviu por meio das Escrituras. Então, os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo para serem testemunha, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles foram testemunhas genuínas a respeito do Evangelho, daquilo que Jesus havia dito e ensinado a eles. Então, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo tem como objetivo e propósito do quê? De testemunhar, de evangelizar, de proclamar, de pregar as boas novas de Jesus. E em segundo lugar, além de receber uma capacidade para ir e testemunhar, ser cheio do Espírito Santo também significa obter uma transformação interior do Espírito Santo, ou seja, gera fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não te enche apenas de poder para você testemunhar, mas ele também te enche do fruto dele. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é amor, longanimidade, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é obter uma transformação interior que nos gera o caráter de Cristo no nosso coração. Os discípulos já eram crentes, mas em Atos 2 eles foram revestidos
revestidos de poder. E não parou por ali, porque a partir da vida dos discípulos nós vamos vendo o crescimento, o desenvolvimento, porque é o Espírito que promove isso, até chegarmos a um caráter que parece com Jesus Cristo. Essa é a missão. Em primeiro lugar, receber poder para testemunhar a respeito do Evangelho. Em segundo lugar, é obter do Espírito o caráter de Cristo, é ser transformado pelo seu fruto. E em terceiro lugar, desse tópico de número 2, para que ser cheio do Espírito Santo, nós podemos entender que ser cheio do Espírito Santo também é estar em unidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Sim, a plenitude do Espírito na vida dos crentes levam os crentes a estarem em unidade por meio da igreja visível. Em Efésios 4, de 3 a 4, Paulo enfatiza que o Espírito, ele é o quê? Ele é o vínculo da paz. Ele é a unidade que promove paz, ok? Então, ser cheio do Espírito Santo é estar em ambiente com pessoas, mas viver a verdadeira paz que o Espírito promove para mim e para você. Você pode observar que os dons do Espírito em 1 Coríntios 12, eles têm muito relação ou propósito de edificar uns aos outros. Para que eu tenho o dom da sabedoria? Para edificar uns aos outros. Para que eu tenho o dom da ciência? Para edificar uns aos outros. Para que eu tenho o dom de fé? Para edificar uns aos outros. Então, a não ser o dom de línguas, ali em 1 Coríntios 12, que é para edificação própria, um dom só, o restante, os 8 dons do Espírito, eles são relacionados ao quê? À edificação da igreja, do corpo uns dos outros. Então, em terceiro lugar do tópico, para que ser cheio do Espírito Santo? É para que nós possamos estar em unidade, promovida pelo Espírito Santo, edificando a igreja, ou seja, edificando uns aos outros, compartilhando dons uns com os outros para o crescimento da igreja. Uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, mas a igreja dela é aqui a plataforma digital, onde fica falando mal de todo mundo, mal de toda a igreja e não move-se em momento nenhum para crescer e para compartilhar em dom sabedoria para que possa de fato a igreja estar unida. É uma pessoa que pensa ser cheia do Espírito Santo, mas não está cheia do Espírito Santo de verdade. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer estar na igreja, ela quer ver os problemas da igreja e ela quer colocar-se num lugar onde ela possa ser não promotora de mais problemas, mas como ela pode de fato resolver os problemas daquela igreja. Então, ser cheio do Espírito Santo nos leva para a igreja para resolvermos os problemas por meio dos dons que o Espírito Santo nos presenteia. Como ser cheio do Espírito Santo? Douglas, eu preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, abastecida com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, ter uma vida submissa a Deus. Sim, confessar os seus pecados, buscar a vontade de Deus. Isso é, ou seja, esse é o caminho. Em primeiro lugar, é ser submisso a Deus, porque por meio de Cristo é Ele que envia o Espírito Santo a nós. E como nós vamos ter o maior presente que Jesus pode nos enviar se nós não somos submissos a Ele em obediência, em amor, em confissão dos nossos pecados e uma vida de arrependimento. E em segundo lugar, como ser cheio do Espírito Santo? Através do quê? Da busca intencional que é a oração. Sim, nós somos cheios do Espírito Santo quando somos submissos a Deus, à vontade de Deus e também quando buscamos em oração. Nós estamos utilizando o quê? As palavras de Jesus, que ele disse que daria o Espírito Santo àqueles que pedissem, aqueles que buscassem insistentemente, ele daria o Espírito Santo. Aí ele faz um paralelo. O pai, mesmo que seja mau, ele sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste
nos dará o Espírito Santo, aquele que pede insistentemente e todo dia. Então, o caminho da busca pelo Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo, também é a oração. E, por fim, o estudo da palavra de Deus. Sim, a plenitude do Espírito está intimamente ligada ao quê? Ao impacto, à transformação que o Espírito faz em nós. Colossenses 3,16 diz isso, que nós precisamos buscar a plenitude da palavra de Deus. E ali vamos encontrar a plenitude do Espírito também, porque ele, de fato, divinamente inspirou os autores. O Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida e somos privilegiados, mas temos também uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa, Douglas? O que nós já falamos, de pregar o evangelho, de ter intensa comunhão com o Espírito Santo, de ter o caráter totalmente transformado por ele. É uma grande, uma baita responsabilidade, e essa responsabilidade é essencial e boa demais. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você compartilhe esse vídeo para mais pessoas e não deixe de deixar um joinha nesse vídeo. Deus abençoe e continue assistindo o próximo vídeo que eu vou deixar à disposição para você crescer mais nessa temática.